Tem umas histórias na Bíblia que são bem pesadas, sabe? E a que a gente vai mergulhar hoje é uma delas, talvez uma das mais sombrias. Mas o mais incrível é que lá no fundo, bem no meio dessa escuridão toda, tem uma mensagem de redenção que é, uau, surpreendente. Vamos desvendar isso juntos. Pra gente começar, vamos imaginar uma cena. Pensa que você tá caminhando pelos corredores da National Gallery lá em Washington, D.C. E de repente você para na frente de duas pinturas, uma do lado da outra. São do mesmo artista, o italiano Guercino. E olha, elas não estão juntas por acaso. O contraste entre as duas é chocante. De um lado a gente tem José do Egito. Ele prefere literalmente perder a roupa, a túnica dele, do que pecar. Do outro lado a gente vê Amon. E a história é o oposto. Ele usa força bruta e a túnica de Tamar é rasgada num ato de pura violência. Um foge do pecado, o outro mergulha de cabeça nele. Essa imagem das duas pinturas nos leva direto pro texto bíblico, lá em 2 Samuel 13. E a primeira coisa que a gente percebe é que o pecado não é uma coisa aleatória, que simplesmente acontece. Não, ele tem uma estrutura, quase uma arquitetura. E muitas vezes essa estrutura é construída por imitação. A tragédia toda começa com o pecado do pai, o grande rei Davi. E o padrão é muito claro, ele vê Batseba, ele a deseja e, usando o poder que ele tem, ele a toma pra si. Guarda bem essa sequência, ver, desejar, tomar. E agora, é como se a Bíblia acendesse uma luz neon piscando em cima do texto, sabe? Porque o filho, Amnon, faz exatamente a mesma coisa. Ele vê a sua meia-irmã, Tamar. Ele a deseja. E com um plano cruel, ele a toma à força. É um espelho perfeito do pai. Isso é o que chama de princípio mimético. O pecado de uma geração sendo copiado, imitado pela próxima. Mas a coisa fica ainda mais profunda. Quando Amnon olha pra Tamar, o texto no hebraico original usa uma palavra muito específica para descrever o que ele pensa. A palavra é tov. Ele a julga boa ou bela aos seus próprios olhos. E é aqui que a história se conecta com a primeira grande tragédia da humanidade, lá no Jardim do Éden. Porque o pecado original não foi só comer uma fruta, né? Foi a arrogância de decidir por si mesmo o que é bom, tov, e o que é mal. Amnon faz exatamente a mesma coisa. Ele se coloca no lugar de Deus como juiz moral do seu próprio mundo. E claro, uma rebelião dessas raramente acontece sozinha. É aí que entra um personagem-chave, Jonadab, o amigo, o primo. A princípio, ele parece só um conselheiro, mas o texto nos dá uma pista. Nossa, uma pista muito séria sobre quem ele realmente é. A palavra hebraica usada para descrever Jonadab como sagaz ou astuto é exatamente a mesma raiz usada para descrever a serpente lá em Gênesis. É de arrepiar. Jonadab não é só um mau amigo. Ele é a voz que sussurra, que dá a logística, que transforma o desejo podre em ação. Ele é o conselheiro da morte. E o resultado, como esperado, é devastador. Logo depois do ato, o texto diz que Amnon passa a sentir uma repulsa imensa por Tamar. O ódio que ele sentiu por ela foi maior do que a paixão que ele dizia sentir antes. Mas por quê? O que explica essa virada tão drástica? Bom, a melhor analogia que eu já ouvi pra isso é de alguém morrendo de sede e tentando beber água do mar. Parece que vai resolver, mas na verdade só acelera a destruição por dentro. O pecado promete satisfação, mas entrega ruína. Tamar se torna um espelho insuportável, refletindo a podridão moral do próprio Amnon. E como ele não aguenta se ver, ele projeta todo esse auto-ódio nela e a expulsa. Depois de um ato tão brutal, a gente esperaria uma resposta imediata e firme do rei, certo? Mas o que acontece é um silêncio ensurdecedor. O rei Davi fica furioso, o texto diz, mas ele não faz absolutamente nada. E isso cria um perigoso vácuo de justiça. A inação de Davi é paralisante, e a gente entende por quê. Como ele, que cometeu um pecado tão parecido, poderia punir o filho. Essa paralisia moral abre um buraco, e a natureza humana detesta um vácuo. Quem preenche esse espaço é Absalão, o irmão de Tamar. Ele espera, ele calcula. Por 2 longos anos, ele deixa o ódio fermentar. Agora, a gente pode pensar, nossa, que história deprimente. E é, mas toda essa escuridão na família de Davi, toda essa falha, serve para um propósito maior. Ela funciona como um fundo preto para fazer brilhar, por contraste, a luz gloriosa do verdadeiro rei que ainda estava por vir. E pra gente entender bem isso, tem um conceito-chave, antítipo. Pensa assim, figuras como Menon, Absalão e até o próprio Davi são como tipos, ou seja, sombras, prefigurações imperfeitas. Eles apontam para uma realidade perfeita que viria depois. E quem é essa realidade? Cristo. Ele é o antítipo. Onde eles falharam de forma miserável, Cristo é perfeito. Ok? A história é terrível. Mas ela não está na Bíblia só para nos deixar deprimidos. Na verdade, ela funciona como um negativo de fotografia. É justamente a profundidade das sombras que nos ajuda a ver, por contraste, a luz brilhante do Evangelho. O primeiro grande contraste é entre Amnon e Cristo. A lógica de Amnon é a da extração. Ele usa força, ele toma, ele rasga a túnica para envergonhar e deixa um rastro de trauma. Cristo é o reverso perfeito. A lógica dele é a da doação. Ele se entrega voluntariamente. Ele não rasga túnicas para expor a vergonha. Ele tira as nossas vestes sujas para nos cobrir com a honra dele. O segundo contraste é entre Absalão e Cristo. A justiça de Absalão é a velha história da vingança humana, que sempre busca o sangue do inimigo e só perpetua o ciclo de violência. Cristo inverte essa lógica de ponta cabeça. Ele não busca o sangue dos seus inimigos, pelo contrário, ele derrama o próprio sangue para salvar a todos. Ele absorve a violência para acabar com o ciclo de uma vez por todas. E por fim, o contraste talvez mais gritante de todos, o rei passivo contra o pai ativo. Davi, paralisado pela sua própria culpa, assiste sua família implodir e não faz nada. Deus pai, por outro lado, nunca é passivo. Ele não fica só sentindo uma raiva inútil, ele age, ele intervém na história, ele envia seu próprio filho para consertar o que a gente quebrou. Certo, mas e daí? Como toda essa teologia pesada se aplica ao nosso dia a dia? Bom, dá pra tirar pelo menos 3 lições muito práticas do meio dessas ruínas todas. A primeira é, a gente precisa identificar e expulsar os Jonadabes da nossa vida. A segunda é entender que amor de verdade não é passivo, ele age, ele confronta o erro. E a terceira, que é uma lição vital sobre criar filhos, sobre liderança, o perigo que é proteger as pessoas das consequências dos próprios atos. Vamos detalhar o primeiro, controlar o desejo. Isso significa atacar o pecado lá na raiz. É identificar e expulsar os Jonadabes da nossa vida. E quem são eles? Podem ser pessoas, más influências, mas também podem ser aqueles pensamentos, aqueles sussurros internos que ficam arquitetando a nossa queda. A batalha contra o pecado se vence na mente, no coração, antes mesmo da primeira ação. Como diz Provérbios, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. A segunda lição que a gente aprende com o erro terrível de Davi é: rejeite a omissão. O amor, segundo a Bíblia, nunca é passivo. O silêncio de Davi foi uma forma de cumplicidade. Ficar quieto diante do erro do outro não é ser bonzinho. Na verdade, é uma forma de abandono, quase de ódio. O amor de verdade, o amor que quer o bem do outro, corre o risco. Ele confronta com verdade e em amor, buscando sempre a restauração. E por último, a terceira aplicação. Um alerta direto para pais, mães, líderes. A passividade de Davi, a falta de disciplina, abriu a porta para toda essa tragédia. Às vezes, o desejo de não querer traumatizar, de estragar a criança, na verdade prepara o caminho para dores muito maiores no futuro. A Bíblia ensina que a disciplina, quando feita com amor, é um ato de proteção. Como diz Provérbios, quem se recusa a disciplinar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em corrigi-lo. É um ato de amor profundo. E isso nos leva àquela lição sobre criar filhos, que uma diferença entre idiomas ilustra perfeitamente. Em português, a palavra mimar soa como algo bom, como carinho, mas a palavra em inglês para isso é spoil. Spoil significa estragar, apodrecer. Quando a gente blinda os filhos de toda e qualquer consequência, como Davi fez com Amnon, a gente não tá amando, a gente tá deixando o caráter deles apodrecer.
E com isso, a gente volta pro começo, fechando o ciclo da nossa história com o tema das túnicas. A gente viu a túnica da integridade, que José deixou para trás. Vimos a túnica da violência, que foi arrancada de Tamar. E por fim, a gente chega na cruz e vê a túnica de Cristo sendo dividida, sorteada. Ele fica nu para absorver em si mesmo a vergonha da vítima e o castigo do agressor. Essa imagem final nos mostra uma verdade fundamental. A história humana não é só um ciclo sem fim de trauma e vingança. A cruz é o ponto de ruptura. É a prova de que onde o pecado foi gigantesco, a graça de Deus foi infinitamente maior. Então a reflexão que fica é essa. O que significa na prática, na nossa vida, soltar a nossa própria túnica rasgada? Seja ela uma túnica de orgulho, de dor, de erro, de o que for. O que significa soltar isso para poder se vestir com a justiça que foi conquistada para nós? Essa é uma pergunta que vale a pena levar para a vida.